Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos orar pelo pregador de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está o seu filho, Senhor, o seu servo. Derrama sobre ele, Senhor, as tuas bênçãos, que seja o teu Espírito Santo a falar através dele. Que as suas palavras possam mover nossos corações. Ó Senhor, é com o coração cheio de gratidão que agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para te adorar, para te ouvir, para aprender mais de ti. Que nós possamos sair daqui renovados, com a nossa fé alimentada, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Convido a igreja para que abram as vossas Bíblias no Salmo 1. Salmo 1, que tem como tema os justos e os ímpios. O primeiro verso do Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Quero pedir para o Vitor, se ele puder me acompanhar ali no teclado. A igreja pode tomar assento, por favor. Meus amados e queridos irmãos, acredita-se que a autoria deste salmo seja de Davi. É interessante que este é o salmo que abre o saltério. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que o nosso Deus, Ele ama a poesia. E a título de curiosidade, 1/3 da Bíblia é poesia. A quantidade de poesia que a Bíblia contém é o equivalente ao tamanho do Novo Testamento. E alguns estudiosos acreditam que o livro de Salmos, ele é o livro mais lido da Bíblia. É muito comum nós visitarmos uma pessoa, ou recebermos a visita de uma pessoa, e essa pessoa dizer assim: olha, hoje eu li um salmo tão lindo. A pessoa fala para você: eu quero compartilhar com você este salmo que eu achei tão bonito. O livro de Salmos é um dos livros prediletos da Bíblia. Salmo era um cântico acompanhado de instrumento de cordas. E eles se utilizavam do livro de Salmos como o seu inário. O livro de Salmos era a harpa cristã de Israel. É interessante que o livro de Salmos, antes de ser a harpa cristã de Israel, trazendo para o nosso contexto, o livro de Salmos era um livro de oração, que mais tarde a música foi aplicada nele. E quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós podemos aprender muita coisa boa, muita coisa importante que nós podemos aplicar nas nossas vidas. E depois da leitura que foi lida, da leitura que nós mencionamos aqui esta noite, eu quero começar esta mensagem perguntando. Eu gostaria que você perguntasse para você mesmo, para você mesma: você verdadeiramente é uma pessoa feliz? Porque este salmo, ele começa falando sobre felicidade.
Nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, eu gostaria de parafrasear aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz assim que a felicidade, a religião cristã, ela tem como bandeira a felicidade. Não é possível ser cristão e não ser feliz, porque a essência do cristianismo é a felicidade. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, principalmente ali para os primeiros capítulos de Gênesis, você vai descobrir que Deus criou você para ser feliz. E é interessante que o ser humano, o homem, ele tem uma sede natural pela busca da felicidade. O homem, ele procura pela felicidade. Eu estou falando o homem, mas no sentido genérico, o homem, a mulher, ele sonha com a felicidade, ele luta pela felicidade. E você já parou para pensar que nós estamos vivendo numa época de comodidade, de facilidades? Hoje é muito comum uma pessoa ter um carro, uma moto, um celular, uma televisão, coisa que algumas décadas atrás era muito difícil. Mas mesmo assim, cada ano que passa, cada tempo que passa, as pessoas estão mais insatisfeitas, as pessoas estão mais infelizes. E sabe o que isso me faz compreender? Sabe o que isso me faz entender? Que bens materiais ajudam, mas não resolvem o problema da infelicidade. Hoje nós temos acesso à internet. Hoje nós temos na ponta dos dedos um celular que é um computador, que é uma televisão. O celular tem agenda de contatos, tem GPS, tem câmera digital que fotografa, que filma, que grava áudios, tem calculadora, tem Bíblia escrita, tem Bíblia em áudios. Tem pessoas que não sabem ler, mas ela pode colocar a Bíblia em áudio. Olha só, você pode assistir televisão pelo celular, você pode assistir filmes pelo celular. E você pode pagar suas contas pelo celular. Mas uma coisa que me chama a atenção, que tem pessoas que já não vivem mais sem o celular. Porque o celular, ele se tornou uma ferramenta de trabalho, um equipamento de trabalho. E uma pessoa, numa publicação que eu vi na internet, ela perguntou para alguém: como você consegue viver sem celular e sem internet? E essa pessoa respondeu: eu consigo viver sem celular, eu consigo viver sem internet, mas eu não consigo viver sem Jesus. Irmãos, esse deve ser o lema da nossa vida. Nós não podemos viver sem Jesus. Nós não podemos viver sem Deus. E mesmo assim, conforme eu já disse, a quantidade de pessoas que estão com depressão é algo assustador. Irmãos, alguém já disse que uma criança de 8 anos de idade, ela tem informações na palma da mão que nem o imperador romano César teria em toda a sua existência. Mas ao mesmo tempo, esta criança de 8 anos, ela está vulnerável à pornografia, ela está vulnerável ao acesso dos pedófilos, ao assédio dos pedófilos. Então, o celular tem se tornado algo interessante, mas perigoso, útil, mas ao mesmo tempo perigoso. Agora, voltando a falar sobre felicidade, irmãos, porque o nosso tema aqui é a felicidade dos justos. Um pastor americano chamado John Piper, ele diz assim, que há um grande problema. John Piper diz assim, de uma maneira muito simples e singela: o problema não é a busca da felicidade. O problema é quando a gente se contenta com uma felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais. Hoje nós estamos vivendo uma busca pela felicidade através dos métodos mais baixos, métodos carnais, que no fim não vão nos trazer felicidade alguma. É uma felicidade ilusória, enganadora. Então, este texto que nós lemos, que inaugura o saltério, começa dizendo bem-aventurado. Isso quer dizer,
muito feliz. É interessante que o texto aqui, ele não está dizendo o que é felicidade. Se a mídia puder colocar o primeiro verso, então ali está dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado, este termo, ele é um termo genérico. Bem-aventurado o homem, feliz a mulher. Bem-aventurado, conforme eu já disse, quer dizer feliz, abençoado, abençoada, ditoso, ditosa. Os homens tentam encontrar felicidades de diversas maneiras, irmãos. Através de bens materiais, casas, carros, trabalhar na profissão que sonhou, morar no exterior, se casar com a pessoa amada. E muitos pensam que a felicidade está no casamento. A felicidade, meus irmãos, está em seguir as orientações da palavra de Deus. A felicidade está em viver uma vida de obediência a Deus. Alguém já disse com muita propriedade: não se case para ser feliz, mas se case para fazer o seu cônjuge feliz. Existem pessoas que estão procurando a pessoa certa para se casar, mas o que eu tenho para te dizer esta noite: não faça isso, não procure a pessoa certa, mas tente ser a pessoa certa de alguém. É interessante que numa determinada igreja, uma jovem, ela fez uma lista daquilo que ela esperava do seu noivo, do seu futuro marido. E nessa lista, ela foi descrevendo aquele homem. E ela entregou para o pastor e pediu para que o pastor ajudasse ela naquele pedido de oração, porque ela queria se casar. Quando o pastor leu a lista, ele falou: minha filha, este homem não existe. Esse homem é Jesus. Você não vai conseguir se casar com Jesus. Existem pessoas que estão vivendo uma ilusão, achando que vão encontrar a pessoa mais perfeita do mundo. Mas a felicidade, conforme eu disse, ela está em cumprir os propósitos divinos, andar na presença de Deus e fazer a vontade do Pai Celestial. Quando nós olhamos para este texto, este Salmo primeiro, ele nos mostra 3 fundamentos da verdadeira felicidade. Inevitavelmente, você vai conhecer e você vai experimentar a felicidade. Em primeiro lugar, você é feliz só por aquilo que você evita. Por exemplo, o verso 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você é feliz só por evitar estas situações. Aqui nós vemos 3 palavras que se destacam. Primeiro, ímpios, pecadores e escarnecedores. Existe uma progressão nesta ideia, irmãos. Ímpio nada tem a ver, não tem a ver com depravação moral. Ímpio tem a ver com alguém que não leva Deus em conta. Um homem pode ser ímpio e ainda assim ser um bom pai. Uma mulher pode ser ímpia e ainda assim ser uma boa mãe. Ser um bom empregado, ser um bom patrão, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom cidadão. Ele é responsável com a sua família, não trai sua esposa, respeita os pais, cuida bem dos filhos, mas ele não leva Deus em conta. Isso pode acontecer, você vai encontrar pessoas assim. É uma pessoa respeitadíssima na sociedade, mas ele não leva Deus em conta. O segundo grupo, pecadores, já tem uma conotação de alguém que erra o alvo. Ele não vive de acordo com os princípios de Deus, de uma forma mais deliberada. Já é um passo a mais. O pecador é aquele que transgride a lei, é aquele que erra o alvo. E eu pergunto esta noite, querida igreja, quem é o nosso alvo? Jesus. Nós estamos nesta terra para nos tornar semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele quer olhar Jesus. Por isso que em toda oração nós devemos dizer: Pai, em nome do Senhor Jesus, perdoa os meus pecados,
pelos méritos de Cristo, me perdoa, me purifica, me renova, me faz andar nos teus caminhos, me faz cumprir os teus propósitos, me faz andar na tua presença, pelos méritos de Cristo. Então, meus irmãos, o nosso alvo é Jesus. Escarnecedores, fala daqueles que desprezam a Deus, escarnecem, são os zombadores, eles zombam de Deus deliberadamente. Vamos notar outra coisa aqui, conselho, caminho e roda, estas três palavras, elas também estão ali, vocês perceberam? Ímpios, pecadores e escarnecedores, e ali também tem conselho, caminho e roda. Percebam que existe também outra ideia progressiva. O que é conselho? Conselho é aquilo que seguimos, são ideias, são princípios, é a orientação das pessoas, são valores e até desvalores, porque existem conselhos bons e existem conselhos ruins, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o conselho que recebemos. A palavra de Deus é a nossa melhor conselheira. Em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, está escrito assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Caminho, é o segundo tópico ali. É a forma de você seguir, de você andar, é a sua vereda. Como você tem andado nos teus caminhos? Você tem andado, caminhado com Deus? Provérbios, capítulo 14, e verso 12, está escrito assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Meus irmãos, às vezes nós estamos vivendo a nossa vida aqui na terra, e nós estamos pensando que estamos vivendo uma vida direita, um caminho direito, mas a Bíblia diz assim, ó, mas ao cabo, ou seja, eu gosto dessa outra tradução, que diz assim, mas o fim dele são os caminhos de morte, ou da morte. O outro ponto é roda. Roda é aquilo que de fato você participa, é o seu grupo de convivência, onde você comunga, aquilo que você adere, faz parte. Nós percebemos que existe outra progressão. Confira comigo, anda, se detém e se assenta. Você percebe que o pecado, ele vai alcançando, vai galgando degraus, e ele vai aumentando o seu nível, né? Anda, se detém e se assenta, ou seja, você anda, quer dizer, você está caminhando numa dinâmica, você se detém, você para, você se assenta, depois você se acomoda. Como você pode ser feliz? Você é feliz quando você evita determinados lugares. Você é feliz quando você evita determinadas posturas. E você é feliz quando você evita determinadas companhias. E tem muita gente na busca da felicidade que corre para lugares, corre para circunstâncias, para os relacionamentos que vão desembocar na sua mais terrível infelicidade. Quantas pessoas, irmãos, que se autodestruíram, muito jovens, com drogas, com bebidas alcoólicas, com uma vida de devassidão, querendo curtir todos os prazeres que a vida nos oferece, achando que a felicidade estava ali, naquele vício, naquela situação, e aí eles percebem que ao usufruírem de todas estas coisas, eles descobrem que ali existe a verdadeira infelicidade. Então, se você quiser ser feliz, você precisa evitar determinados lugares. Eu me lembro que, certa ocasião, eu já disse isso aqui, uma senhora, ela fez o seguinte comentário: eu acho engraçado vocês evangélicos, vocês bebem, fumam, se prostituem, aprontam, pintam e bordam, depois viram crentes, aí viraram santos, né? E aí, Deus me deu graça para responder àquela senhora. Eu falei assim, sabe por quê?
Porque em todas estas coisas que a senhora mencionou, estas pessoas tentaram encontrar a felicidade e não acharam, e não encontraram. E quando elas encontraram Jesus, elas acabaram mudando de vida, transformando as suas vidas por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E por isso elas não bebem mais, não fumam mais, não se prostituem, porque só Jesus pode transformar a vida do ser humano. Então você quer ser feliz? Evite determinados lugares, evite determinados conselhos, evite determinados valores que as pessoas querem compartilhar contigo. Irmãos, quantas pessoas que estavam conosco e já não estão mais? O tempo está passando depressa, muita coisa está acontecendo. E o cristianismo, se nós formos olhar para a Bíblia, ele tem algumas coisas negativas, principalmente se você olhar ali para os 10 mandamentos. Não faça, não faça. Mas, irmãos, todo este negativismo é para nos guardar, é para o nosso bem, é para nos preservar. E todo aquele que quebra princípios, ele será quebrado por estes princípios que ele desrespeitou. Então, voltando para o texto, há companhias que não são boas. Há conselhos que não são bons para a sua vida. Evite isso se você quiser ser verdadeiramente feliz. Certa vez eu vi uma inscrição numa camiseta de um jovem, e nesta inscrição estava escrito assim: se o seu amigo lhe oferece droga, que droga de amigo é este? Recapitulando, irmãos, você é feliz por aquilo que você evita. Segundo, você é feliz por aquilo que você faz. Vamos conferir o verso 2. O verso 2 do Salmo 1, olha que bonito. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vocês perceberam que não basta apenas o conceito negativo. Ser crente não é ter um não na testa. O conceito que as pessoas tinham de ser crente é não poder fazer nada. E isso é apenas um lado. Existe uma agenda positiva. Você é feliz quando você medita na palavra de Deus, quando você lê, quando você absorve, quando você pratica a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma fonte de alegria e de felicidade. Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que, lendo a palavra de Deus, foram curadas da depressão, foram curadas de uma determinada enfermidade, apenas pelo poder da palavra que começou a se movimentar dentro da vida desta pessoa. Então, olha só, a palavra de Deus, ela vai formatar os seus pensamentos. A palavra de Deus, ela vai formatar os seus valores, os seus princípios, ela vai fortalecer você, ela vai te animar, ela vai te consolar, ela vai te ajudar nas horas mais difíceis da sua vida. Então, quando você busca a palavra de Deus, você tem um mapa da felicidade nas suas mãos. E este mapa vai guiar você pelos caminhos da vida, rumo à verdadeira e à plena felicidade. Então, meus irmãos, a felicidade está na palavra de Deus. A felicidade está em ter o Espírito Santo nas nossas vidas. A felicidade está em ter a presença de Deus ao nosso lado. E é curioso que nós estamos vivendo a geração mais privilegiada em vários aspectos. Por exemplo, você vai visitar a casa de uma pessoa, você chega lá, a pessoa tem uma prateleira cheia de Bíblia. Ela coleciona as Bíblias que ela não lê. E hoje, irmãos, tem Bíblia de tudo. Tem Bíblia do pai, Bíblia do avô, Bíblia da avó, Bíblia do empresário, Bíblia apologética, e vários tipos de Bíblia. Mas se você perguntar para a pessoa, me fale sobre João 3,16, muitos vão se embananar, vão falar assim, mas o que é isso? João 3,16. Muitas pessoas vão ficar confusas. Então, uma espécie de analfabetismo bíblico está reinando. Aqui não, graças a Deus que aqui nós temos a escola bíblica que está sendo bem frequentada, inclusive você é convidado. Mas, irmãos, infelizmente, nós estamos vivenciando uma das gerações mais fracas de Bíblia. As pessoas não estão mais querendo aprender a Bíblia. Está muito difícil, muitas pessoas não conseguem largar dos
streamings, né? Aqueles filmes das Netflix, o Prime, Amazon, e a pessoa não reserva. Eu acho que você deve mesmo assistir o seu filme, se descontrair. Não estou falando que é pecado ver filme, eu estou dizendo que nós não devemos deixar a palavra de Deus para ficar tomando conta das coisas desta vida. A palavra de Deus, ela deve tomar o primeiro lugar da nossa vida. Irmãos, a felicidade não está em você abrir a sua Bíblia no Salmo 91 e colocar lá na estante da sua sala. Eu já fiz isso. Eu abria a minha Bíblia no Salmo 91, lá pelos anos 90, colocava em cima da cama, abria outra Bíblia lá na sala, colocava no Salmo 91 na sala e deixava aberto, como se aquilo fosse uma coisa importante, irmãos. Irmãos, a Bíblia deve estar dentro do nosso coração, dentro de nós. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Meus irmãos, talvez você pergunte, mas existe meditação cristã? Existe. Existe a meditação transcendental e a meditação cristã. A meditação transcendental é você se esvaziar de você. Você vai se esvaziando de tudo e fica vazio. Só que existe um perigo nisso. Você fica vulnerável para a entrada de demônios. Já a meditação cristã, você se esvazia de si mesmo, mas se enche da palavra de Deus, dos versículos da Bíblia, da palavra. Você vai se alimentando desta palavra e você vai nutrindo a sua alma. Você vai expulsando da sua vida toda a tristeza, toda a angústia, toda a depressão. Então, recapitulando, você é feliz por aquilo que você evita. Segundo, você é feliz por aquilo que você faz. E terceiro, você é feliz por aquilo que você é. Olha que interessante. No verso 3, fala assim, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. O que significa ser plantado junto à corrente de águas? O que é essa corrente de águas? Olha só, você só vai perceber que você é feliz na medida em que você é plantado em Cristo, em que você está plantado em Jesus, nos princípios da palavra de Deus, quando você tem a mente de Cristo, quando você tem o amor de Deus na sua vida, e o Espírito Santo, ele vai começar a agitar essa fonte dentro de você, ele vai começar a regar você, e o texto aqui está dizendo assim, ela, ou seja, a árvore, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Sabe por quê, irmãos? Porque em todo tempo existe estação de seca. Para todo mundo existe momento de crise, de sofrimento, de lutas, de dificuldades, de angústias. E se você depender apenas das circunstâncias que estão ao seu redor, à sua volta, para você ser feliz, você vai se deparar com barreiras intransponíveis. A felicidade, ela não está nas circunstâncias. Às vezes, irmãos, é hora de estiagem. Às vezes é hora de seca mesmo, de desertos. E nós precisamos atravessar os desertos da nossa vida. Mas se você estiver plantado junto a correntes de águas, você vai perceber que as tuas folhas continuarão verdes. Eu me lembro que antigamente eu ia muito para Lins, e às vezes na beira da estrada estava aquela seca, época de seca, mas eu via algumas árvores que tinham as folhas bem verdinhas. Eu ficava pensando, como estas árvores não estão secas, numa época de seca dessa, era para essas árvores não ter folhas verdes, era para estar tudo seco. Mas aí eu percebia que estas árvores, elas estavam próximas a algum rio. E aí eu entendi que as raízes destas árvores, elas buscavam a água daquele rio. Irmãos, trazendo para a nossa vida, se a gente quiser continuar com as folhas verdes, com os frutos nascendo, nós precisamos que as nossas raízes mergulhem nas profundezas da água, busque na água, a água da palavra,
que nos traz a estrutura, a força de Deus. Olha só, meu irmão, minha irmã, se você estiver plantado junto à corrente de águas, você vai ser frutífero na estação certa. E quando vier a seca, você não vai murchar. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Sabe por quê? Porque você está plantado em Deus. Você está plantada em Deus. Você está sendo guiado pela palavra de Deus. E nós vemos no verso 4 um contraste radical. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Olha só. O mundo, irmãos, ele vem de uma ideia diferente, dizendo que aquele que desfruta desta vida, dos prazeres, do pecado, esse que é feliz. E as pessoas estão se equivocando, elas estão se enganando com aquilo que é felicidade, conforme eu já disse, com drogas, com bebidas alcoólicas, com impurezas, com fornicação, com prostituição, com adultérios, com riquezas, com corrupção. Mas o texto, ele está dizendo é que esta felicidade é rasa. Essa felicidade, ela é uma felicidade superficial. Ela é uma felicidade passageira. Ela não tem raízes e ela contrasta aquele que conhece Deus, ama Deus e é guiado pela palavra, né? Então, essa felicidade, ela acaba se contrastando com a felicidade do justo e com a felicidade do ímpio, porque o conceito do ímpio é uma felicidade passageira. E quando o texto se refere à palha, vamos perceber, olha só, o texto, a palha, irmãos, ela é leve, ela é solta, ela é sem vida. Os ímpios não são assim, porém, são como a palha que o vento dispersa. A palha não tem densidade. A palha, ela não tem raízes, o vento bate nela e ela dispersa. Então os ímpios são como a palha, eles são como a palha que o vento esparrama, que o vento dispersa. E no verso 5, o salmista começa a concluir este salmo. Ele diz assim: por isso os perversos ou os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios, irmãos, eles podem prevalecer nos tribunais, eles podem prevalecer na opinião pública. Os ímpios, eles podem prevalecer até nas demandas jurídicas, na imprensa, na mídia, podem prevalecer debaixo do sol, mas os ímpios não prevalecerão no juízo. Os homens, eles podem mudar as leis, podem mudar conceitos, qualquer coisa que eles quiserem, mas os homens não podem mudar a verdade de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a verdade de Deus, ela é eterna. Então os ímpios, eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E o verso 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E é interessante que, no término deste salmo, o salmista, ele mostra o resultado final do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. É interessante que este salmo, ele nos ensina que os dois caminhos nesta vida, isto é, o caminho da retidão e o caminho da impiedade, eles são determinados pela relação que o homem tiver com Deus. Então o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus poderoso. O nosso Deus, ele é um Deus soberano, supremo, e Ele está no controle e no poder de tudo e de todos. Deus é onisciente. Por isso que o verso 6 diz: pois o Senhor conhece. Ele conhece tudo. Quando o salmista diz, conhece o caminho dos justos, ele está se referindo ao relacionamento que ele tem com o justo. Isso significa que o próprio Deus, ele se envolve ativamente de uma forma gloriosa de comunhão conosco. Por outro lado, o salmista, ele na frase final, ele diz assim, o caminho dos ímpios, mas o caminho dos ímpios perecerá, quer dizer, vai deixar de existir, vai morrer. O caminho do ímpio não vai prevalecer. Aí eu me lembrei de Mateus capítulo 7, verso 22, que diz assim, o Senhor Jesus diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor,
Porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha só, aquele que comete pecado, acaba se tornando desprezado, rejeitado e desconhecido de Deus. Deus, ele não tem comunhão com esse tipo de pessoas. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre mim e vós, de modo que eu não vos conheço. Irmãos, quando uma pessoa começa a viver no pecado, Deus faz um bloqueio entre ele e a pessoa, e ele não conhece mais, porque essa pessoa está andando no erro, no pecado. Eu me lembro que recentemente, um pregador muito conhecido, ele compartilhou a história de um conferencista que pregava em vários congressos. E esse pregador famoso, ele estava pregando em vários congressos e ele era muito requisitado. E todos os congressos que ele pregava, aconteciam muitos milagres, muitas maravilhas. Porém, este homem estava vivendo em adultério. E ele estava se sentindo mal com essa situação, até o ponto que ele chegou para Deus e falou: Deus, me exponha, me envergonha, faça a casa cair para mim, Deus. Eu não quero mais viver assim, mas eu não consigo largá-la, né? Porque ele estava vivendo um relacionamento extraconjugal, e ele falando para Deus: Deus, me envergonha. E ele foi para um congresso no Rio de Janeiro e pregou aquela noite. Irmãos, aparentemente foi um sucesso. Muitas maravilhas aconteceram naquele culto, muitos sinais. E ele voltou para São Paulo, e quando ele foi dormir, ele dobrou o seu joelho e disse assim: Senhor, só o Senhor é digno de glória e adoração, mas eu estou com a minha vida dentro do latão do lixo, e mesmo assim o Senhor me honrou. E eu pedi para o Senhor me envergonhar, o Senhor não me envergonhou. De repente, irmãos, aconteceu um clarão no quarto, e ele percebeu que no quarto dele entrou um ser todo brilhante, luminoso, que ele interpretou sendo um anjo. E este ser tinha uma espada de fogo na mão, e ele rodava essa espada, e ele parou com essa espada bem na cabeça do pregador, e olhou bem para ele, só que ele não conseguia ver o rosto daquele ser, e disse assim: eu te espero para o juízo final. Meus irmãos, muitos estão vivendo uma vida de mentira, uma vida de hipocrisia, brincando com Deus, mas o juízo final está aguardando estas pessoas. Para concluir, eu gostaria de mencionar, eu quero concluir esta mensagem fazendo menção de Eclesiastes capítulo 11, verso 9, que nos diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Verso 10, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Talvez você ouça essa mensagem e fala: isso aqui está falando com um jovem. Mas eu vou te dizer uma coisa, esse versículo aqui é para todos nós, porque todos nós fomos jovens um dia, e eu ainda sou jovem. Tinha um pastor em Curitiba muito querido que falava assim, o pastor tinha mais de 100 anos, ele falava assim: eu sou um jovem antigo. Então, irmãos, esta palavra fala conosco, está dizendo assim: alegra-te, jovem, na tua juventude. Quer dizer, muitos de nós aqui somos jovens ainda, e recreie-se no teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Mas aqui tem um porém, sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas, ou Deus te trará
há juízo. E o verso 10, para concluir, diz assim: afasta, pois, do teu coração o desgosto, quer dizer, a mágoa, a angústia, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, meus amados irmãos, esta é a palavra que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Convido a todos para, neste momento, se colocarem em pé. Vamos fazer uma oração. Se porventura esta palavra falou no seu coração, você não precisa vir aqui à frente. Aí onde você estiver, dirija a Deus uma oração. Faça com o Senhor um concerto. Renove o seu pacto com Deus. Nunca é tarde, meu irmão, minha irmã, para nós nos voltarmos para Deus, para o Senhor, e continuar andando no seu caminho. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de poder estar nesta casa de oração, de poder te agradecer, te engrandecer e te exaltar, e aprender a tua palavra, que só a tua palavra pode modificar a nossa vida e o nosso coração. Ó Deus, continua falando aos nossos corações. Essa pessoa que neste momento está fazendo um concerto contigo, meu Deus, que o Senhor possa alcançá-la pelos méritos de Cristo, perdoando seus pecados e manifestando a tua graça, o teu amor e a tua bondade. Pinga uma gota do teu sangue carmesim sobre as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos ajuda a andar nos teus caminhos para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus os abençoe.